Olá, vamos a mais um vídeo de criminologia e hoje vamos tratar de uma escola que é fundante da tradição criminológica, a assim chamada Escola Positivista da Criminologia. Essa escola, que hoje traz muita polêmica a respeito dos seus impactantes comentários e afirmações acerca da natureza do delito e do delinquente, já foi uma das escolas mais prestigiadas e, ao seu tempo, trouxe contribuições muito substantivas para o saber criminológico. A escola positivista da criminologia, ela, antes de qualquer coisa, tem que ser entendida no seu contexto histórico, ou seja, o final do século XIX, início do século XX, a partir de um momento que o mundo experienciava uma verdadeira revolução científica. As ciências naturais, a medicina, a biologia, a genética, os saberes humanos relacionados à química, faziam acreditar que tudo o que se relacionava ao mundo material, à nossa existência, se relacionava mais ou menos diretamente com a natureza biológica das coisas. Isso porque a expansão da química, da biologia, muito influenciada por um saber positivista na sua filosofia, não é? A filosofia de Auguste Comte, da qual não é estranha aos estudantes de direito, não é? Já que o positivismo jurídico está intrinsecamente ligado a essa época, trouxe para as ciências criminais, e sobretudo para a criminologia, alguns desses saberes e algumas dessas perspectivas, dentre as quais a mais famosa é o conceito de paradigma etiológico do crime. Sim, a noção aqui, contaminada pelas mais variadas vertentes da medicina e da biologia, das maravilhas do microscópio e da possibilidade de operar de forma clínica com o uso de anestésicos cada vez mais sofisticados, fazia trazer à tona uma percepção de que o crime poderia ser tratado na sociedade da mesma maneira como uma doença poderia ser tratada no corpo. Esse paradigma etiológico, apesar do seu aspecto metafórico, era levado muito a sério naquela época, sobretudo porque o crime era de fato entendido como uma doença da sociedade e o direito era entendido como a sua cura. Data dessa época algumas noções muito controversas hoje em dia, mas que na verdade são noções fundantes das ciências criminais, tais como, por exemplo, o conceito de criminoso nato, dentre outros, inspirados na obra de Lombroso. Bom, como assim criminoso nato? Bem, é mais ou menos isso mesmo, né? Os pensadores dessa época, sobretudo o Cesare Lombroso, eles acreditavam que a criminalidade ela era uma espécie de comportamento hereditário, de tal maneira que o desenvolvimento natural das raças... Opa! Sim, vocês ouviram bem. Nós estamos falando de um saber de uma época em que o racismo científico era tratado com enorme normalidade, sobretudo com circos de curiosidades científicas, que na verdade traziam pessoas do continente africano, pessoas que sofriam das mais variadas patologias como gêmeos siameses, pessoas que tinham malformações congênitas de uma forma geral, eram expostas como em circos. E aí, efetivamente, a noção de que haveria por trás desse preconceito bizarro de que nós poderíamos tratar pessoas de um continente diferente ou de uma cor diferente como seres de outra raça, elas eram a base do saber criminológico da época. De tal maneira que Lombroso começou um estudo com bastante seriedade, pelo menos do ponto de vista da sua metodologia, a relacionar o tamanho dos crânios, o tamanho dos dedos, o tamanho dos lábios, a medida da mandíbula e outras medidas tratadas na antropologia forense, na verdade, espectros de uma antropometria, na qual ele relacionava características fenotípicas dos indivíduos com delitos que esses indivíduos podiam provavelmente praticar, estariam mais propensos a praticar, a partir de então, tentando criar um paradigma através da qual a aparência física de uma pessoa poderia ser determinante para saber se essa pessoa tinha tendências ou não ao crime. A noção de face criminosa, de face delinquente, trouxe para as ciências criminais a noção de que o criminoso tinha uma aparência física provável. E desde então, nós sabemos que o uso desse tipo de panorama foi invocado nas mais variadas partes do globo terrestre, e inclusive aqui no Brasil, para justificar os mais variados tipos de perseguição, utilizando o pretexto da ciência criminológica, utilizando o pretexto da ciência forense,
como forma de, a partir de então, selecionar os grupos que iriam ser perseguidos pelas agências repressivas do Estado. Afinal de contas, se o criminoso tem uma descendência, se o criminoso tem uma aparência física, fica muito fácil dizer quem é esse criminoso. Sobretudo quando são os membros da aparência fenotípica ou da descendência oposta à sua, oposta politicamente, num contexto em que existia uma branquitude europeia trazida para o Brasil na necessidade de se afirmar, ao passo que havia uma classe inteira de pessoas escravizadas, descendentes de pessoas escravizadas, que estavam ali efetivamente para serem culpadas pelas práticas dos delitos. Evidentemente, a noção de um criminoso nato trazida para um contexto como o contexto brasileiro deixava claro que existia uma classe de pessoas capazes de criar os crimes e, ao mesmo tempo, apontar os seus autores, e estabelecendo assim um critério racial que até hoje gera máculas profundas nas nossas políticas criminais e, sobretudo, no índice de incidência dos aparelhos repressivos do Estado. A compreensão de que o criminoso nato, assim dizendo um criminoso que teria nascido dessa forma por uma descendência genética, propensão ao crime, ela não tem qualquer tipo de cientificidade olhada pelas lentes da modernidade. Mas à época, estudos ainda embasados em saberes medievais, como a frenologia, como a antropometria, ou, por qualquer razão, os conhecimentos ainda ligados à Idade Média, através da qual o tamanho do queixo ou o tamanho do nariz de uma pessoa poderia demonstrar marcas do seu caráter mais sanguíneo, mais colérico, mais melancólico, ou, por assim dizer, de alguma forma, pudesse assim antecipar o seu comportamento pela aparência física. Dessa forma, a criminologia acabou se abeberrando de um saber que veio marcado por um pretenso cientificismo e, a partir de então, de uma credibilidade científica que era tomada de empréstimo às outras ciências naturais, de tal maneira que esse saber científico, ou pretensamente científico, foi utilizado para justificar as mais variadas infâmias e as mais variadas perseguições criminais. É claro que Lombroso não foi o único membro dessa noção de crime, né? Mas é claro que, na verdade, não era o único influenciador. César de Lombroso não foi o único influenciador dessa escola positivista da criminologia. Nós tivemos Enrico Ferri, tivemos Garofalo, também italianos, né? Mas com percepções diferentes desse mestre original, né? Divergindo dele no sentido em que começavam a desconfiar que haveriam aspectos para além da simples biologia, que poderiam ser a marca da criminalidade nas pessoas. Assim, as críticas de Garofalo, por exemplo, elas traziam uma noção de que, para além da simples marca biológica, o meio em que as pessoas viviam efetivamente contribuíam em muito para a criminalidade. E não seria nenhuma surpresa supor que o meio onde as pessoas eram mais pobres era reputado como o meio mais criminógeno de todos, né? É claro que os passos são dados um de cada vez e nós não poderíamos a essa época suspeitar de que, na verdade, é criminoso aquele que os poderes constituídos apontam como tal, já que não são outras as pessoas, senão aquelas que são consideradas inocentes, as que podem fabricar os delitos a partir da manipulação da lei e dos seus feitores. Bom, é claro que a gente precisa pensar nesse paradigma etiológico, vendo o crime como uma doença e o direito como a cura, e, portanto, a medicina como meio capaz de realizar procedimentos criminológicos. Nenhuma outra alternativa senão considerar que naquela época havia o início de um discurso que até hoje mantém as suas raízes bastante firmes no nosso panorama de política criminal, que é a ideia de prevenção geral. A noção de que os delitos poderiam ser prevenidos pela intimidação geral das pessoas civilizadas, aquelas para quem as leis surtiriam algum efeito, ao passo de que um outro grupo de pessoas, essas sim incivis, não poderiam ser impressionadas pela norma. Assim, aqueles que obedecem à lei teriam efetivamente uma característica social distinta daqueles que não são capazes de segui-la, razão pela qual as mais variadas teorias racistas baseadas em uma genética absolutamente primitiva e que hoje sabemos infundada, podia trazer noções de que a mestiçagem entre as raças poderia engendrar os mais cruéis assassinos,
os mais acelerados criminosos, assim como também poderíamos supor que os indígenas seriam uma raça de pessoas inferior e, portanto, incapazes de compreender o certo e o errado, o que é crime e o que não é, e os negros uma raça pura, porém bruta, e que também seria necessário que fosse educada para a obediência das leis. Né? Noções absolutamente racistas que nós vamos explorar nos próximos vídeos, trazendo mais propriamente para a nossa realidade brasileira. Até a próxima, vamos ficando por aqui, porque o vídeo já está ficando um pouco longo. Até breve.